é o seguinte: a postura do governador de São Paulo, João Dória, no domingo, após a Anvisa liberar o uso emergencial de imunizantes contra a Covid-19, foi muito criticada nas redes. O tucano resolveu iniciar a vacinação no próprio dia 17, antes de todos os outros estados. Mas o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi o modo como o governador se portou no momento em que a primeira pessoa tomava a Coronavac aqui no Brasil. A postura de Dória, que é apenas governador de um estado da federação, contrasta com a de outros políticos ao redor do mundo, mesmo presidentes e premiers que reservaram o momento da imunização para os profissionais de saúde, evitando politizar a situação. Prestem atenção nessas imagens. Para você que nos ouve, essa primeira foto é da Inglaterra. Nenhum político aparece ao lado. Agora a vacinação na Alemanha. Por lá também, apenas profissionais de saúde na imagem. Vamos para outro país, Espanha. Mesma situação. Nenhum político, só os profissionais de saúde aplicando a primeira dose da vacina. Na França, mesma coisa. Profissionais de saúde celebram a vacinação de uma idosa. Fora da Europa, nos Estados Unidos, o fato se repete. Mesma situação. E agora, finalmente, o Brasil, aí a imagem. A enfermeira que recebeu a primeira vacina ontem, acompanhada de perto pelo governador João Dória, a poucos centímetros dela. Antes de comentarmos esse caso, então, eu aproveito aqui para dar as boas-vindas e receber o Rodrigo Constantino. Eu disse que ele chegaria às 7, mas acho que ele já estava assistindo, não se aguentou, estava vendo que a conversa estava boa, quis participar também, já está por aqui. Boa noite, Constantino. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza, Ana Paula e todos que nos acompanham. Não resisti. Esse assunto eu não posso deixar passar. Posso emendar então já? Vamos lá, por favor. Olha, isso aí que vocês acabaram de mostrar é ainda pior quando a gente vê o vídeo, né? Porque tem um dinamismo em relação a essa imagem estática, né? O Dória, ele dá uns passinhos para o lado para ter certeza de que vai estar na foto, né? Então a coisa é um pouco pior. Veja, é boa notícia, né? Temos uma vacina, passou raspando na questão da eficácia geral, ali o número mínimo permitido pela Anvisa. A Anvisa aprovou em caráter de emergência o começo da distribuição da vacina, tudo isso está muito bom. Agora, o resumo do que o Fiuza falou e a Ana Paula falou, na minha concepção, é o seguinte: nós ainda temos mais perguntas do que respostas. E tem gente querendo interditar o debate ou até mesmo uma postura de jornalismo, que é fazer essas perguntas incômodas. Então eu dou alguns exemplos. Primeiro, falaram que o isolamento ia ser para achatar curva, 15 dias, depois a gente via, né? Construíram hospitais de campanhas, foram desmontados depois. Nós estamos há 1 ano desde o começo dessa pandemia já, e ainda falando em isolamento, lockdown, a máscara, e agora a vacina foi apresentada a nós como a grande bala de prata, a grande panaceia, a cura, né? Então eu me reservo ao direito, junto com milhões de brasileiros, de ficar desconfiado. Eu acho que daqui a 6 meses eu tenho medo, tenho algum receio que nós possamos estar ainda debatendo, não, mas vai agora, né, resolver e voltar à normalidade. Então, eu estou um pouco mais cético, que eu acho que, aliás, é o papel da ciência, ser cético. Além disso, né, eu quero lembrar aqui também que tem essas questões que a Ana Paula já estava trazendo, que vários especialistas mostram que não temos ainda certezas, né? Então, quando alguém fala que a segurança é comprovada, né, eu acho isso uma afirmação temerária. Nós temos uma vacina feita a toque de caixa, e aqui não estou falando nem apenas da Coronavac. Veja que na Noruega estão tendo problemas lá que já foram a óbito algumas dezenas de pessoas, e aí a mídia já muda a narrativa, né? Agora é assim, não, mas será que não foi a velhice? Porque todos eles tinham mais de 80 anos. Sim, mas a imensa maioria que vai a óbito nessa pandemia também faz parte desse grupo de risco. Então veja como muda a narrativa de acordo com o interesse. Isso não é ciência, isso é política. Temos a questão das crianças, temos a questão de quem já teve a vacina, se está ou não imunizado, temos um monte de perguntas ainda sem resposta, porque, repito, a fase, o processo de desenvolvimento dessas vacinas foi recorde, enquanto que antigamente durava 4, 5 anos, hoje fizemos em 1 ano. Então não sabemos direito as respostas, né? E por fim, quero chamar a atenção, óbvio, para essa espetacularização, né? No Rio de Janeiro, a primeira vacinação ia ser em frente ao Cristo Redentor. Em São Paulo foi esse show aí, esse espetáculo que nós vimos. Então,
De novo, eu acho que o Brasil ganharia muito se certas autoridades abandonassem esses discursos maniqueístas e falsos, né, de que eles representam a ciência, a preocupação com a vida e tudo mais, enquanto que outros, leia-se o presidente, né, é um obscurantista, terraplanista, negacionista, genocida, insensível. Isso não está agregando nada ao debate e a possibilidade de voltarmos à nossa normalidade, que é o que todos desejam. Então, eu acho que tirar um pouquinho desse palanque aí faria muito bem ao Brasil como um todo. Você, Fiuza? A gente tenta levar o Dória a sério, mas ele não deixa, né? A gente tenta levar a sério porque é o governador do maior estado do país, né? O estado que representa a locomotiva do Brasil, né? Então, é uma autoridade muito importante, né, seja concorrente ou não com o governo federal em relação a essa questão de pandemia e como ela está sendo tratada. Agora, por que é difícil levar o Dória a sério? Porque ele não faz questão de apresentar a sua coerência. Ao contrário, né, que nós vimos desde as medidas restritivas, né, das supostas medidas sanitárias, de lockdown, etc., ele não faz esse esforço, ao contrário. Quer dizer, o que nós vimos, ele usar o Instituto Butantan para dar o número de vidas que ele salvou com o lockdown, é um absurdo, na minha opinião. Né? Quer dizer, ele está usando uma instituição que é referência científica para fazer um panfleto. Né? Eu já escrevi, já questionei diversas vezes. Onde está a demonstração disso, segundo a ciência, ou segundo o empirismo, ou segundo a observação do percurso do contágio, das pessoas que estavam quarentenadas ou não, das pessoas que chegaram infectadas ao hospital provenientes da quarentena ou não, das pessoas que circularam nos transportes de massa, que continuaram funcionando e voltaram para casa tendo contato ou não com vulneráveis. São muitas variáveis. Como disse Constantino agora, ciência é isso. É ceticismo que te leva à observação. E nada disso foi observado. Apenas se criou um panfleto, eu lembro de um, mas foram vários. O Instituto Butantan lavrando lá 65 mil vidas salvas pelo lockdown em São Paulo. Isso é falso. Ninguém conhece um laudo sobre isso e não existe no mundo inteiro. Ao contrário, existem estudos mostrando que, em geral, as sociedades que se trancaram mais, que é uma experiência também sem precedentes, que não pode mais ser discutida, né? Tem várias coisas que viraram proibidas. Não pode se discutir uma experiência sem precedentes, né, que era só uma hipótese, não pode. Aí é a pessoa que não tem empatia, que não tem comiseração pelo outro, etc. Está estranho isso, né? Então, o governador João Dória, ele não cuidou da sua própria coerência. Ele decretou lockdown no fim de ano e foi para Miami, no estado da Flórida, onde não há lockdown, né? Ele usou máscara por efeito demonstrativo quando estava sozinho, o que não é um exemplo, porque sozinho não há, já tinha tido Covid, inclusive. Então, eu acho que nessa situação, quer dizer, o governador, infelizmente, a gente tem que constatar, ele está desesperado por essa mensagem, né? Daquele que trouxe a vacina. De fato, né, se você pensar nos cânones aí da cultura, da propaganda, do senso comum, realmente, né, alguém que, né, junto com a ciência, traz a saída, a cura, a solução, a salvação, né, terá muito prestígio por isso, né? Receberá com toda a justiça os méritos de liderança sobre isso, mas não é o que nós estamos vendo, porque as vacinas das quais nós estamos tratando, a gente, né, quer dizer, a ciência, ela deseja a vacina boa. A gente não está falando da vacina boa. Acabei de citar, e não é só a Coronavac, não. Está lá no relatório da Anvisa. Entrem no site, espero que eles mantenham lá, e vejam, e constatem, né? Também a Fiocruz, né, Oxford, também está nessa situação de dever dados para atestar não só o estudo com não foram considerados suficientes, grupo de risco,
vulneráveis, não foram considerados suficientes para atestar eficácia e segurança. E também não os dados para a eficácia e segurança da vacina a um prazo maior do que foi feito o estudo, que é mais ou menos 6 meses. Então, essa vacina ainda não é uma vacina boa. Vamos atrás dela, vamos correr e tal, mas eu considero, e aí é o seguinte, né, Vitor? Mas na dúvida vamos tomar, não é bem assim, porque há os riscos, porque há a sua mudança de comportamento, você vai se expor mais depois de tomar uma vacina que você não sabe se te imunizou, não vai se expor mais, então você vai tomar para quê? Mas na dúvida vamos... Não, na dúvida não, porque custa muito caro, né? Uma vacinação, uma campanha de vacinação de uma população custa uma fortuna para um país que está endividado porque teve que salvar da fome a sua população com o auxílio emergencial. E os estados receberam dinheiro, as empresas receberam benefícios, tudo muito bem, muito aceitável e desejável. Agora, eu não entendo isso, eu gostaria que alguém me explicasse. Você partir para uma vacinação em vários países do mundo, com esse nível de incerteza, com essa falta de possibilidade de determinar a eficácia e a segurança nos principais grupos vulneráveis, que são conhecidos e poderiam ser preservados de outras formas. Não, a vacina é a ciência, a vacina é o iluminismo, o discurso está pronto, né? Esses são iluministas de lâmpada queimada, né? Eles estão no escuro. Essa vacina ainda não é uma vacina boa. E é muito importante que a população se dê conta. Porque se a gente caminhar para situações como a Ana acabou de descrever, né, de obrigatoriedade, inclusive de grupos que estão fora dos estudos, isso aí para mim é banditismo. Isso é banditismo, né? Isso é pior do que negacionismo, né? Isso aí é percorrer caminhos clandestinos de controle social. E aí eu acho que a sociedade não deve aceitar. Agora 6h30. O Tigo 5X Turbo coleciona prêmios e vitórias em comparativos, superando todos os seus principais concorrentes. No recente comparativo com o Chevrolet Tracker, feito pelo Jornal do Carro, o resultado manteve a tradição e foi amplamente favorável ao Tigo 5X Turbo. Mais uma conquista da melhor tecnologia do mundo. Neste domingo, o governador do estado de São Paulo, João Dória, disse que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mente ao dizer que houve apoio e recursos federais no desenvolvimento da Coronavac. O Ministério da Saúde apresentou os documentos que atestam o investimento federal na aquisição do imunizante do Butantan. Afirmou o ministro Pazuello em coletiva no domingo. O Ministério da Saúde vem trabalhando junto com o Butantan no desenvolvimento da vacina desde o início. Você sabia que tudo o que foi comprado pelo Butantan foi com recursos do SUS, não foi com 1 centavo de São Paulo. Pazuello disse que tem ouvido calado o tempo todo sobre a politização em torno da vacina. Abro aspas mais uma vez. Ressalto que a contratação de todas as vacinas é com exclusividade do Ministério da Saúde, SUS, PNI, população brasileira. E aí na tela para você que nos assiste, os documentos aí do governo federal. Queremos ouvir a Ana sobre isso e também sobre aquilo que nós trouxemos antes, o fato de que na Europa e nos Estados Unidos a campanha de imunização teve alargada sem a presença de políticos, mas aqui no Brasil isso não aconteceu. Ana? Bom, em relação a mais uma narrativa aí do governador João Dória, está aí o documento do Ministério da Saúde, do próprio ministro, documento oficial, né, do ministro Pazuello. Então, acho que aí contra fatos, né, e documentos, a gente não tem muito argumento. Em relação ao palanque que se tornou a vacinação, a primeira dose de vacina aplicada em São Paulo, sabe o que me lembrou? É porque nós mostramos apenas a imagem fechada ali da moça, né, da moça que estava sendo vacinada, da enfermeira do lado e do governador, mas essa imagem, para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo, procurem o vídeo e a imagem mais aberta, a aglomeração, a quantidade de gente ali aglomerada com câmeras e fotografias.
sem o menor respeito ao distanciamento social tão pregado também pelo governador João Dória. E me lembrou muito, quando eu vi a imagem aberta, Vitor, daquele vídeo do Mandetta, assim que ele saiu do Ministério, né, da Saúde, ele que aí disse que as máscaras salvavam vidas, que as máscaras deveriam ser obrigatórias. E aí, quando ele foi exonerado do Ministério da Saúde, nós vimos aí, tivemos conhecimento do vídeo dele abraçando todo mundo ali, se despedindo das pessoas no seu gabinete, todos sem máscara. Então, me lembrou muito essa imagem do governador João Dória, porque a imagem aberta mostra as pessoas totalmente aglomeradas ali, né, brigando para ter o melhor ângulo ali do governador, algumas pessoas com câmeras, outras com celulares, outras com câmeras de TV, câmeras de foto, mas outras pessoas também ali apenas assistindo aquela cerimônia. E aí a gente questiona, né? Não dá para a gente não repetir como os governantes dentro dessa pandemia, eles falam uma coisa e fazem outra totalmente diferente. Como o Fiuza lembrou, o governador João Dória trancou São Paulo e foi para Miami, no estado da Flórida, um estado que não tem lockdown, onde tudo está funcionando normalmente. O governador da Califórnia trancou a Califórnia. Há muitas semanas estamos trancados, pouquíssimas coisas aqui funcionam. No entanto, os filhos do governador da Califórnia estão nas escolas particulares, que aí elas podem abrir, as escolas públicas continuam fechadas, vai dar 1 ano agora que as escolas públicas estão fechadas, e enquanto também não podemos ter uma vida social respeitando todas as medidas sanitárias, de distanciamento, de diminuição das pessoas dentro de um restaurante, o governador Gavin Newsom aí é visto num restaurante caríssimo, um dos mais caros dos Estados Unidos, sem máscara, com mais 15 pessoas sentadas à mesa, todas sem máscara, com um distanciamento mínimo, né, de uma cadeira para outra, num ambiente fechado, com ar-condicionado. Então, a gente está vendo que essa pandemia, Vitor, a gente vai ter que continuar cobrando, e cobrando muito, porque os governantes, eles falam uma coisa e fazem outra totalmente diferente. Um outro ponto também importante da gente trazer sobre essa questão da vacinação, Vitor, acho que o Rodrigo, não sei se ele comentou, mas as vacinas ainda, não há estudos conclusivos sobre o tempo de imunização das vacinas, seja aí da Coronavac com 50,38% ou das outras, né, com uma eficácia bem maior. A Fiocruz agora disse também que vai trazer, tem a capacidade de fabricar 700 mil doses da vacina de Oxford. Então, a gente tem que acompanhar isso também, mas os estudos não mostram o tempo de imunização em relação ao coronavírus, nem se essas vacinas protegem também da nova cepa que a gente está vendo aí do vírus, já encontrado no Amazonas, alguns estados aqui americanos também. Outro ponto interessante, Vitor, que aí a gente vai acompanhar, é que eu já vejo alguns jornalistas cobrando do presidente Bolsonaro a vacinação, ele se vacinar, mesmo ele tendo passado pelo coronavírus, pela Covid-19. Mas eu não vejo essa mesma cobrança de ter a vacinação concluída com o governador João Dória, que também passou pela Covid-19. Isso aí a gente vai acompanhar de novo, porque não, mais uma vez a vacinação agora entrando num ritmo mais acelerado, não vai escapar da politização e do jogo de poder. Bom, e a Ana mencionou, e a gente traz agora a imagem que mostra justamente essa aglomeração ocorrida ontem durante o anúncio e durante a aplicação da primeira dose da vacina naquela enfermeira, Mônica Calazans. Ali estão os profissionais de imprensa também, os secretários, integrantes do governo Dória, enfim, que acompanharam o momento, todos ali bastante aglomerados. Constantino. Essa questão da hipocrisia tem sido uma marca registrada dos isolacionistas nessa pandemia, né? Muitas máscaras caíram enquanto que todo mundo era obrigado a colocá-las, né? E outra coisa que me chama a atenção, Vitor, nessa guerra de narrativas, né? O ministro Pazuello tendo que desmentir o governador e tudo mais,
é porque a esquerda brasileira está bastante ouriçada, bastante empolgada, porque viu o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, né? Aqui, em conluio com a mídia, a esquerda democrata pegou a pandemia e transformou numa narrativa totalmente binária, infantil, de que os governadores democratas respeitavam a ciência, sendo que apresentavam os piores resultados nos seus estados, como o caso do Andrew Cuomo em Nova York, enquanto que o Trump era o tal negacionista, insensível e obscurantista, né? E isso surtiu algum efeito, até porque... fora o desgaste natural, com a mídia martelando isso dia sim, dia também, houve, por conta da pandemia, o pretexto para alterarem os métodos de votação, inclusive de forma inconstitucional, como no caso da Pensilvânia, indo contra a Constituição do Estado. Então, isso, eu não vou dizer que teve ou não comprovação de fraude, o Trump e a sua equipe tiveram oportunidade, apesar de que o mérito não foi julgado em algumas cortes, mas é muito difícil provar, mas a sensação de ilegitimidade fica no ar, porque foram dezenas e dezenas de milhões de votos por correio por conta da pandemia. Então a esquerda está olhando tudo isso e não tem coragem de colocar em palavras, muitos, né, aquilo que a atriz Jane Fonda confessou em alto e bom som, né, que foi um presente de Deus a pandemia para eles, né? Então, no Brasil estão tentando fazer a mesma coisa com essa narrativa para desgastar o presidente, pedir impeachment dele por conta do que acontece em Manaus, que não tem nada a ver com ele e que tem a ver com o covidão e que a própria infraestrutura hospitalar é capenga e por aí vai. Tem uma reportagem na própria Jovem Pan hoje mostrando aqui o número de óbitos no ano passado, né? E teria tido 1.400.000, é um recorde, normalmente morre 1.300.000, mas vem subindo, né? E aumentou 8 e pouco %. É triste, é preocupante, temos que avaliar ainda com um pouco mais de cautela as causas, porque o Fiuza já falou muito isso, tem uma pressão para, na dúvida, considerar que foi Covid, tem a questão da morte com Covid ou por Covid, mas enfim, eu quero te chamar a atenção aqui para um outro trecho, né? Destacar que no último ano, 284 mil pessoas morreram por doenças cardíacas. E também houve uma alta de 35% no registro de mortes de doenças respiratórias em geral, atingindo a marca de quase 600 mil casos. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque com a vacina, na pandemia agora, estão uma vez mais nos vendendo essa panaceia. E a questão que fica no ar, Vitor, é se a mídia abutre, aquela que tem as manchetes olímpicas, né, o coronavírus atinge a marca de 200 mil, essa coisa, né? Alguns chamam de corona lovers ou pandeminions, né? A questão é, se vão continuar com essa contagem mórbida, né, ninguém sai de casa e não vai voltar à normalidade, que o Fiuza já tocou nesse ponto importante. Tá, a eficácia é 50%, eu não sei se eu estou ou não estou imune. O que eu faço em relação ao meu comportamento? Eu vou poder voltar a aglomerar? Eu vou poder sair como se não tivesse mais pandemia? Quando é que volta à normalidade? Essa pergunta fica no ar, porque vão continuar morrendo pessoas por conta do Covid, como morrem pessoas por doenças respiratórias em geral e por gripe em geral, e por influenza, inclusive com um risco de vida para faixa etárias abaixo de 70, quando são crianças, por exemplo, maior do que a Covid-19. Então, se nós continuarmos com essa postura da mídia abutre, junto com os isolacionistas oportunistas, mesmo com vacina ou sem vacina, não vai mudar muita coisa. Nós vamos continuar apavorando todo mundo e ninguém vai voltar à normalidade. Então, isso é uma preocupação que fica. Há uma guerra de narrativas em curso. O governo perde, porque não tem a mídia ao seu lado e porque a percepção muitas vezes vale mais do que a realidade. E porque é ruim em comunicação mesmo, né? Então, fica prevalecendo essa narrativa de que são os bonzinhos preocupados com as vidas humanas e com a ciência, sendo que são as autoridades que costumam comandar os piores estados em termos de resultado. No Brasil não é diferente, né? São Paulo é o pior, um dos piores. Então, é preciso parar um pouco com isso, repito, né? Chega de politização. E, uma vez mais, a ironia vem que quem acusa de politizar a pandemia e tudo mais é exatamente essa turma que vem politizando tudo desde o começo. Diga, Fiuza. Eu não vou nem comentar esse bate-boca aí, porque a história vai cuidar disso se a história também não for colocada nessa mesma mordaça aí que estão colocando esse debate, né? A verdade é essa. A gente tem tentado trazer aqui a discussão racional, levantar as dúvidas,
mas tem uma patrulha histérica, desesperada. Não fala isso, não repita aquilo. Eles estão loucos, assim. Você realmente só pode dizer o que está na cartilha lá deles. O que a história vai mostrar, se a gente não entrar realmente num período dramático isso aí, de um talibã, né, um neo-talibã, que é o que está acontecendo agora, vitimando a informação, vitimando a formação saudável do senso comum, é que este início de campanha de vacinação, com essa vacina feita às pressas, isso vai ser condenado. Isso vai ser condenado pela história, sem dúvida alguma, porque você está submetendo a um custo brutal, né, material, que eu quero dizer, para os estados, mas a um custo humanitário também muito alto. Você está sujeitando as sociedades a um experimento. Né? Isso a gente não fala com vontade de dizer isso, com vontade de querer ser contra a vacina a favor do Dória, eu não sei quem, ou contra o Dória. Não é por aí. A gente está constatando, pelo que a gente percebe, pela literatura, pelo que a própria Anvisa atestou, que essa vacina ela é um experimento. Essa vacina apareceu, é feita muito rapidamente. Eu não quero retirar aí o valor que possa haver no trabalho das pessoas, dos técnicos, dos cientistas que estão trabalhando, se esforçando por isso. Eu espero que eles cheguem a uma boa vacina. Agora, o que a gente percebe de dados, não é de achismo, conjectura, é que a vacina não tem a eficácia, não tem a segurança. Os grupos vulneráveis, por que você vai ter vacina? Por que é um desespero ter a vacina? Porque está morrendo gente. Quem é que está morrendo? Principalmente, claro, né? A gente está falando de uma política pública, então a gente tem que falar do universo, do escopo completo, né? Quais são os grupos mais vulneráveis? São os idosos. Estamos vendo, pela certificação das autoridades sanitárias, pelo alerta de diversos especialistas, estamos vendo que os idosos não estão contemplados nos estudos. Não há uma quantidade suficiente de idosos nos estudos para dizer como é a eficácia e como é a segurança nessas faixas. Eu não entendo como o senso comum não para diante disso. Para aí, sinal vermelho. Como assim? Estamos criando um programa de vacinação porque, se os grupos atingidos, os mais vulneráveis, não têm nenhuma... Olhem, entrem no site da Anvisa, não fiquem me ouvindo aqui, não. Entrem lá, vejam. Né? Não há quantidade suficiente de idosos atestando a segurança e a eficácia. É uma aposta, é um experimento. Esse experimento tinha que ser feito dessa forma, com governos comprando e gastando e pessoas arriscando a sua saúde. Vamos falar aqui no programa, né? As reações que vão aparecendo, os óbitos que vão aparecendo, mas parece haver uma certeza de uma diretriz despótica em termos de mentalidades, né? Assim, tipo, não, quem morreu é porque estava velho, em se tratando de vacina. Ao mesmo tempo, essas vacinas que estão aí, pelo tempo de experiência, elas são tão confiáveis quanto aqueles tratamentos que são precoces, que são proibidos por boa parte da imprensa, redes sociais, aquilo virou realmente, né, um negócio, um embargo. Um embargo. É uma hipótese também. Tem estudos aí indicando uma possível eficácia, com menos riscos e com menos custos. Mas é proibido. Você não pode falar. Vacina pode, vacina resolveu. Você que está nos assistindo, não acha que tem algo errado ou nos ouvindo? Não acha que tem algo errado nesse balanço de juízo da informação que pode circular e da que não pode? Eu acho que tem algo muito errado aí. Né? Então, a gente está nessa epidemia de fake news de grife. Né? A gente está embarcando nesse iluminismo de gambiarra. Aí isso é um iluminismo de gambiarra. Onde estão as luzes? Não apareceram, não acenderam as luzes ainda. Né? Talvez daqui a um pouco mais, com um trabalho sério sobre as vacinas, vão aparecer, mas ainda não apareceram.
Ainda é um experimento. Aí eu me detenho para concluir no cenário descrito lá pela Ana, da imprensa aglomerada para fotografar o Dória, né, anunciando vacina. Eu digo o seguinte, isso vai aparecer no noticiário científico ou não? Eu quero saber se o Mandetta na praia vai aparecer no noticiário científico, né, muitas aspas. Se a imprensa aglomerada para fazer uma fotografia do governador apresentando vacina, o único político no mundo, né? Isso vai aparecer no noticiário científico? Eu estou curioso, porque se não aparecer, eu vou começar a achar que esse noticiário não é científico.